Olá, sejam bem-vindos, eu sou Cris Cole e hoje eu tenho mais um relato para compartilhar com vocês. Já vou começar já! No final eu tenho alguns recados para dar para vocês, então fique até lá que vocês vão gostar. Vamos direto ao relato. Ela diz assim: amiga, há muito tempo quero escrever a minha história e hoje decidi escrever para você. Durou pouco, menos de 2 anos e meio, mas tanta coisa aconteceu que vai ser muito difícil escrever em poucas linhas. E foi em poucas linhas, viu? Esse relato é bem curto. E ela diz: me perdoe se me estender demais e vou tentar resumir ao máximo, expondo mais a situação geral do que pequenos detalhes. Mas, inevitavelmente, algumas coisas que aconteceram vou precisar contar para você ter a real dimensão do que vivi. Ótimo, amo os detalhes. E ela fala: bom, final de 2021, eu com 48 anos de idade, depois de 8 anos do divórcio e sempre sozinha, criei uma conta no Tinder. De forma despretensiosa, até porque morro de medo de me encontrar com pessoas desconhecidas e nunca fiz isso. Nem o meu nome eu coloquei, muito menos foto minha. Um belo dia, depois de tempo, sem nem entrar naquele aplicativo, entrei e vi que eu tinha mais de 99 curtidas. E ele, ela pôs ele em letra maiúscula, estava lá, entre os que haviam me curtido. O conheci quando tinha 19 anos, ele tinha 17 e já era casado e a esposa estava grávida. Eu fazia faculdade, cheguei a frequentar a casa do casal e também a casa dos pais dele, mas depois também me casei, comecei a trabalhar e fiz outros círculos de amizade. E acho que não o via e nem tinha notícias há mais de 25 anos. Uau! Ressurgiu, né? Começamos a conversar no Tinder e depois de muita insistência topei me encontrar com ele, que nem sabia quem eu era. Gente, que coincidência é essa? Se é que existe isso, né? E ela diz: não tinha foto e eu não falei que era eu. Nossa! Pronto, aí ela fala: nos encontramos numa praça de frente a uma igreja e ali ficamos até às 6 da manhã conversando, falando das nossas vidas, dos tempos antigos, dos antigos amigos, porque quando ele me viu já soube quem eu era. Caramba, isso aqui parece até mentira, né? Parece que não é verdade uma coisa dessa. Uau! Tem coisas que parece que tem que ser mesmo. E ela continua: achei aquela noite boa demais, passamos a nos encontrar com frequência. Depois de anos sem sexo, transei com ele. E num curto espaço de tempo, talvez menos de 15 dias, ele estava dormindo na minha casa todos os dias. Meus 2 filhos já eram adultos, moravam comigo, o aceitaram e o acolheram. Ele morava numa casa velha, feia, suja e fedida de cocô e xixi de cachorra. E quando ia para minha casa, trazia roupas e outras coisas numa sacolinha de supermercado. O carro velho que ele tinha não funcionava, estava com o motor fundido. E suas roupas eram velhas, não tinha tênis e nem blusas de frio. Usava minhas coisas muitas vezes quando saíamos. Uau! Ele me falava que trabalhava em uma empresa multinacional, dizia que estava de férias. Era um mês de janeiro e eu também entrei de férias, então grudamos um no outro. Sem compromissos profissionais, eu bebia com ele todos os dias e ele usava cocaína também. Uau, mas sempre era muito solícito, dócil, gentil, companheiro. E como na primeira noite, naquele mês passamos várias e várias noites em claro conversando. A gente ia pro shopping, pro supermercado, para bares, restaurantes e ele fazia de tudo para me agradar. Me dava flores, chocolates, paçoca, ia atrás da cerveja mais gelada para mim, dizia que me amava e que nunca tinha se apaixonado de forma tão rápida e intensa por ninguém. Eles sempre falam isso, né, gente? A bandeira, a bandeira. E começou! Só Deus na causa. A gente gostava das mesmas músicas, ele passou a frequentar os lugares que eu gostava e falava que estava amando esses lugares. É a projeção, né? O espelhamento. E ele me disse que nós éramos almas gêmeas e que se tivéssemos começado a vida juntos lá atrás, tudo seria muito melhor para nós dois. Ai, eu não me aguento. Falava que nós dois juntos seríamos imbatíveis, que completávamos um ao outro e que ninguém no mundo era mais feliz que nós dois. E sinceramente para mim aquilo era verdade, aquele tempo. Eu concordava com tudo e eu pensava igual. Gente, é surreal. O próximo passo é falar: olha,
Só eu e você, e mais ninguém, nós bastamos. E aí é quando começa o isolamento, e aí logo em seguida, que você tá aqui ó, na palma da mão dele, começam os abusos, né? O esmagar da alma. Continuando. Quando eu voltei a trabalhar, ele me falou que não voltaria porque estava sendo muito explorado na empresa, quer dizer, não tinha emprego nenhum. Me contou uns blá 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 e eu fiquei morrendo de dó e dei a maior força para ele buscar novas oportunidades. É o vitimista. Porém, tudo aquilo era mentira. Não tinha emprego nenhum e naquele ano de 2022 ele não trabalhou nenhum dia sequer. Exato. O pai dele ganhava 15 mil reais de aposentadoria e bancava ele e o irmão, que também usava drogas e também não trabalhava. Meu Deus, onde você se enfiou? Assim, uma aposentadoria tão boa não dava para os três passarem um mês e na última semana ele sempre me pedia para fazer umas compras no mercado para eles, porque o dinheiro do pai tinha acabado. Olha, ele te achou, hein? Você é a provedora. Ela fala, a salvadora que sempre atendia, mas o pai dele me restituía assim que recebia no mês seguinte, e desse jeito foi por meses e meses. No mês de abril, ao final de um dia de trabalho, vi que haviam 10 ligações perdidas no meu celular de um número desconhecido e logo em seguida esse número me ligou novamente. Atendi, era ele. Estava desesperado, disse que estava preso numa casa de uso de drogas e precisava de 300 reais para ser liberado. Ai, ai, ai. Ficou pior o negócio, hein? E me disse aos gritos que estava com uma faca no pescoço e que iam matá-lo. Naquele tempo eu era uma mulher forte e não me apavorei, não me desesperei e só disse que não tinha. Eita! Então ele pediu para eu ir na casa dele, pegar o celular dele e levar para ele. Fui, o irmão dele me explicou onde eu deveria ir e me alertou a ter muito cuidado, pois se tratava de um lugar cheio de bandidos. Uau! Pedi para meu ex-cunhado ir comigo e ele disse que não iria porque também devia para os traficantes de lá. Mas naquele tempo eu era também uma mulher destemida. Peguei meu carro e fui. E quando estacionei vi ele pela janela. Uma pessoa naquela hora em que eu olhei estava com um facão atravessado no pescoço dele. Mas quando eu desci do carro ele já não estava mais ali. Fui até a porta e um rapaz com uma arma na mão gritava para que eu entrasse. Mas por interferência divina não tive medo. Disse que não entraria e pedi para que trouxessem ele ali fora. Ele veio. Queria o dinheiro, mas como eu não tinha levado, ele disse que o celular valia mais do que devia para eles, então ficaria ali até que gastasse o último centavo do valor do telefone. Meu Deus do céu. Virou as costas e entrou, sem se importar minimamente comigo, e eu fui embora. No outro dia de manhã, meu ex-cunhado me ligou dizendo que ele estava todo machucado e que havia apanhado de traficantes. Fiquei desesperada. Saí na hora do meu almoço e corri para lá. E ele estava deitado na cama chorando com a roupa suja de sangue e me disse: Fulana, olha o que fizeram comigo. E foi um drama, eu sem entender muitas das coisas, mas foi naquele dia que ele me falou que além de cocaína usava crack também. E era isso que ele estava fazendo naquele lugar. Meu pai, que tristeza. Aquele lugar, preciso dizer, fica na zona do Meretrício, aqui na cidade, mas como não gosto nem de lembrar desse tempo, vou usar aqui a abreviação ZM, Zona do Meretrício. A ZM é um quadrilátero de 6 ou 8 quarteirões recheados de casas de prostituição, motéis, prostitutas e travestis de todas as idades, quase nuas nas calçadas, além dessas casas destinadas à venda e consumo de crack. Que tristeza, gente, é o inferno na terra, né? E o inimigo fazendo a festa. Ai, essas pessoas precisam tratar dos traumas, gente. Eu nunca soube que isso existia, um lugar só para uso de crack. Mas com o tempo entendi que essa droga, quando acesa, exala um forte cheiro de pneu queimado. Então os usuários se refugiam para esses lugares para não serem notados enquanto fazem uso. Gente, imagina você aspirar isso. Meu Deus, é pedir para morrer, né? Eu também achava que crack era droga de pessoas de baixa renda que não podiam comprar a cocaína em pó. Mas não, o crack é a droga mais cara que existe hoje. 3 pedrinhas menores que um grão de sal grosso custam 20 reais e não dá nem pro cheiro, nem pro começo. Meu Deus do céu, você é entendido aí no negócio. Eu nem sabia de nada disso, tá repreendido em nome de Jesus.
10 minutos, elas já viraram cinzas e eles querem mais e mais. E assim, em menos de 1 hora, já foram 160 conto. Mas voltando, sinceramente, nem com isso me importei. Eu já estava tão apaixonada por ele que isso não fazia diferença. Eu achava que o amor que tínhamos um pelo outro salvaria dos vícios. E os meses foram se passando e, de certa forma, ainda que eu não quisesse enxergar, eu via que ele estava mudando. Quis a senha do meu celular, fuçava em todas as minhas fotos, mensagens, e-mails e questionava tudo como se eu tivesse traindo-o. E eu sinceramente achava que todo o ciúmes dele emanava de grande amor que ele sentia por mim. Não, é posse mesmo, controle. Via aquela invasão de privacidade como uma declaração de amor. Dá pra acreditar? Dá. Eu fazia isso também. O meu ex, na verdade o primeiro de todos, já foi um narcisista. Ele me trancava no apartamento dele, gente. Primeiro andar, cheio de grades. Imagina, eu nunca parei pra pensar que perigo, né? Se um dia eu estivesse fazendo alguma coisa ali e pegasse fogo, como que eu ia sair do apartamento? Até um dia que a mãe dele ligou e falou, cadê meu filho? Eu falei, ele foi ali. E você ficou sozinha? Eu fiquei. Você pode chamar ele? Eu falei, não, porque tá trancada a porta. Ela falou, como assim? Ele te prendeu dentro do apartamento, você tá sozinha aí? E se acontece alguma coisa? Como é que você sai daí? Aí que eu me dei conta. E eu achando, ele tem tantos ciúmes de mim, ele me ama tanto que ele me tranca aqui porque ele tem medo até de eu ir sozinha até a padaria. Na verdade, ele estava com medo que eu saísse e encontrasse ele na rua com outra, né? Ou com os amigos dele usando maconha, porque ele fumava maconha também e também usava cocaína numa época. Disse que tinha parado, agora eu já não sei de mais nada. Só louco. E ela continua... Ele também me deu a senha do iPhone dele, que eu havia dado para ele depois que ele tinha fumado o celular dele. Meu Deus, mas ele só tinha o contato do pai, do irmão, do filho e do traficante que vendia cocaína para ele. Nada tinha para eu ver naquele celular sem histórico e sem vida. E numa sexta-feira, já no mês de outubro, no mesmo ano de 2022, ele foi me buscar no trabalho com o meu carro, que naquela época já ficava o dia todo com ele, enquanto eu trabalhava, e ele passeava com o meu carro por toda a cidade. Gente, vai ser mais um que vai para as drogas. Olha o domínio deles, né? E olha por que esse domínio tão grande sobre você. Carências, traumas que você tem que provavelmente nem sabia que existiam. Eu espero que hoje você já tenha trabalhado, já tenha vindo para as imersões, porque ali a gente trabalha tudo isso. Gente, e o cara fez um love bombing daqueles que te ganhou, né? A dopamina que ele ofereceu pra você, você sentir a pessoa mais amada do mundo, lembra o que ele falou pra ela? Nós somos almas gêmeas, como que eu não te conheci antes? Olha, se eu tivesse te conhecido antes, eu nem estaria nas drogas. Então agora você se sente a responsável por salvar ele, tirar ele dessa porcaria que ele mesmo se enfiou e não quer sair. É triste demais. Ok, ela continua. Então, era sexta-feira, a gente tinha combinado de sair para jantar, mas todo empolgado ele estava. E ele me disse que o pai dele tinha ganhado uma ação judicial e que a aposentadoria dele tinha aumentado para 35 mil reais. O pai dele já tinha recebido aquele valor naquele dia e tinha dado 300 reais para ele. Estranho isso aqui, hein? Foi uma surpresa para todos, então ele não queria sair para jantar, mas sim para beber, para comemorar. Fomos, mas menos de uma semana depois ele quis me largar e me disse somente que achava que não estava fazendo bem para mim e que para o meu próprio bem nosso relacionamento deveria se acabar. Ai, porque ele arrumou outra provedora, outra para ele manipular. É sempre a desculpinha, e veja que ele fala, ele é tão bonzinho que ele tá te fazendo mal, por isso é melhor a gente separar, porque olha, você não merece, eu sou tão bom que eu vou deixar você sair disso para você não sofrer. Só que não, né? Isso é manipulação. Para depois ele voltar e você aceitar. Eu implorei para que ele não fizesse isso, mas ele se foi. Livramento de Deus. Vai com Deus, para longe de mim. Já tinha 6 meses que ele não usava crack, mas com todo aquele dinheiro na conta do pai, foi para lá que ele foi, para ZM. Uau! E não me deu paz um dia sequer. Ligava repetidas vezes, mandava mensagens, deixava recados na caixa postal, sem se importar com a hora, fosse de dia, à noite ou na madrugada. Mas aí aquele cara gentil, amoroso, preocupado e cuidadoso comigo já não estava mais lá. Veja bem, ele não foi embora? E por que ficou te ligando?
Eu só me levantava da cama para ir trabalhar, me arrastava o dia todo, não queria falar com ninguém, mudei de sala para ficar sozinha e isolada, curtindo a tristeza e a saudade que invadiam a minha alma. Olha isso, já entrando em depressão. E tudo que ele me dizia era que sabia que eu estava saindo com uma prostituta chamada, meu Deus do céu, eu vou pôr um nome aqui, chamada Verônica, e com uma travesti chamada Raíssa. Ambas, segundo ele, vendiam drogas e moravam na ZM, pessoas que eu nunca vi na minha vida. Surtou, né? O cara surtou. Passados quase mais ou menos um mês, ele voltou com a meiguice e disse que queria me ver, pediu por favor e eu caí na cilada. Gente do céu, chegando lá, adivinhe, a conversa era sobre mim, a Raíssa e a tal da outra que eu esqueci o nome que eu dei pra ela, deixa eu ver se eu lembro. Ai, Verônica, essa daí. E ela fala, eu não me conformava, pedia pra ele parar com isso e ele insistia. Mas ainda assim, por várias noites, dormimos em hotéis ou motéis, pois meus filhos já... E ela continua, eu não me conformava com aquilo e pedia para ele parar com isso e ele insistia. Mas ainda assim, por várias noites, dormimos em hotéis ou motéis, pois os meus filhos já não o queriam mais em nossa casa e eu tentava de forma insistente e insana convencê-lo de que sempre fui fiel a ele. Gente, isso aqui é tortura. Mas ele não acreditava ou fingia que não. Lógico, sabe por quê? Quando eles colocam esse sentimento de culpa em cima de nós, você tenta lá provar. Não, eu não... Ainda achando que o problema está em você. Gente, isso é tão forte e tão pesado. Por isso que a gente tem que se libertar disso o mais rápido possível. E não aceitar, sabe como? Sabendo quem você é, tua identidade, principalmente espiritual, e não aceitar, pois você vai ter amor próprio. E é curando as feridas, porque aí não vai ter brecha para eles entrarem nessas carências, nas feridas de rejeição, de abandono, que já vem desde a infância. Tem que ver aí na sua vida, de onde veio, da sua mãe ou do seu pai? Normalmente vem de lá. E aí ela continua, eu vivia sob tensão, sempre tendo que argumentar o que não o traía, que o amava, e logo o iPhone que eu tinha dado para ele também virou cinzas de crack. O carro vai ser o próximo, né? Já o meu iPhone, ele bateu por várias e várias vezes com toda a força numa lixeira de aço até destruí-lo por completo. Ai, eu não aguento. Toda essa fúria porque a minha sobrinha me mandou várias mensagens consecutivas e ele dizia que não era ela, que era um homem e que eu tinha salvo o contato dele com o nome dela. É o que ele faz, né? Paranoico. Ainda naquele dia ele pegou a minha carteira e quebrou todos os meus cartões bancários, do plano de saúde e do ticket alimentação. E fiquei lisa sem ter como pagar qualquer conta que fosse. Ah, gente, isso não dá pra mim não. Sem saber o porquê, minha mãe me emprestou um dinheiro para eu pagar pelos meus almoços durante o trabalho e outras coisas corriqueiras. Estava sem cartão e sem celular. Pix já era, porque como bloqueei os cartões, os acessos aos aplicativos dos bancos foram bloqueados também. Olha o que faz um ser desse na vida de uma pessoa, gente. É contato zero, libertador, necessário e é pra eternidade. E ela fala, mas é claro, no dia seguinte tive que comprar outro telefone, porque quem vive sem celular hoje em dia, né? Logo depois ele me ligou de novo, disse que me amava e que ia mudar. A trouxa foi lá, ele fez o mesmo compromisso na frente do pai dele e pediu ao pai que me comprasse um tênis e um novo celular para ele. Ah, comprasse um tênis, pensei que era para você, não é para ele. Pediu ao pai que comprasse um tênis e um novo celular para ele. Ah, coitado desse pai. Eu conferi a credibilidade a ele naquela situação e o pai dele deu o cartão na minha mão e me disse, compra o celular e o tênis e depois devolve o cartão para mim. Assim eu fiz. Mas nem o celular e nem o tênis duraram mais de uma semana, logo foram trocados por crack. Ai, 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 você deve estar pensando, meu Deus, que moça burra. Não, eu não penso que moça burra, burro é ele, né? Eu falo assim, não é burro, gente, é triste, né? E no caso eu entendo, tanto da parte dele, cheio de feridas, de amargura, de traumas. Em vez de se tratar, usa você para aliviar.
né? E vai buscar o alívio onde? Nas drogas. O inimigo já tomou conta, tem muitas brechas ali para ele entrar. Agora, na sua vida, já é tratar, curar, terapia, porque você é uma pessoa que provavelmente vai buscar isso. Eu não li até o fim, mas eu vou chegar lá, né? Se você buscar terapia, Deus acima de tudo, você vai dar a volta por cima e sair disso. No caso dele já é mais difícil, porque quanto mais a pessoa afunda nas trevas, é mais complicado de sair de lá, mas ainda assim é possível se a pessoa quiser e se permitir buscar. Jesus veio para todos e ele veio para desfazer as obras do diabo. E ela fala: você deve estar pensando isso de mim, mas não, eu não sou burra, eu sei que não. E ela fala: tenho inteligência na média. Esse daí não é burrice, é codependência. Traumas. E ela continua: sou servidora pública há 24 anos e só tive conquistas em minha carreira. Mediante muito esforço e boa conduta, cheguei ao posto que almejei. E ela fala: não tenho nenhuma conexão política e entra gestor e sai gestor e eu continuo no mesmo lugar. Mas sim, eu corri para ele de novo quando ele me ligou e disse que não aguentava mais aquela vida e que precisava e iria se internar e que precisava da minha ajuda. Quando nos encontramos foi um drama, chorou, se disse humilhado e fracassado por ter que se internar, que todo mundo ia ficar sabendo e me pediu para que a gente passasse o final de semana juntos, dizendo que se internaria na segunda-feira. Agora me pergunto, quem poderia ficar sabendo e quem poderia se importar? E ela pôs um ponto de interrogação, né? O pai dele, talvez? O irmão? Ai, ai. Só eu mesma, porque até então, com 1 ano de relacionamento, eu nunca, ela pôs em letra maiúscula, nunca havia conhecido nenhum amigo dele. Ele dizia que tinha muitos amigos, mas eu nunca tinha visto a cara de nenhum deles. É que nem um emprego, né? Não existe. É tudo um mundinho que eles inventam na mente deles. Cabe aqui dizer que nem eu e nem ele temos contas em redes sociais. Continuando, ela diz: voltando, naquele sábado entramos num hotel com cerveja para nós dois e cocaína para ele. Ele estava tão solícito, afetivo, amoroso e disse que ia se tratar para voltar melhor para nós e que não suportava a ideia de me perder. E era isso que eu queria, que ele ficasse bem e que me seguisse. E que seguíssemos juntos. Me seguisse não, que seguíssemos juntos. Ok, agora eu já paro aqui, eu quero falar uma coisa muito importante. Por conta de nós também, na época, né, lá atrás, quando nos relacionávamos com essas pessoas, termos também nossos traumas, sem nem saber que eles existiam, a gente também acaba atraindo esse tipo de pessoa, que também são pessoas traumatizadas, mas no nosso caso a gente busca de alguma forma dar pra gente se sentir melhor. No caso deles, eles buscam sugar para que eles possam aliviar essa dor. E eu falo por experiência própria, eu tive um namorado, na verdade, olha, o primeiro namorado que eu tive já era um narcisista, ali eu comecei a fumar cigarro. Lógico que eu que quis, mas já explica aí, né? Eu já tinha esses traumas, ele também os dele, ele já usava outras coisas mais, maconha e tudo, aí eu experimentei, entende? Veja como a influência, quando você gosta de alguém, quando essa pessoa tem ali credibilidade com você, cria aquela coisa, você confia nessa pessoa, você admira essa pessoa, você acaba sendo facilmente influenciado também por conta de estar ali vivendo sem nem saber desses traumas que tem. Você também está em busca de alívio, o inimigo vai depositando esses alívios aí, ó, que é tudo droga, bebida. Esse ex que eu tive também, ele era alcoólatra, ele bebia muito e quando ele começava ele não conseguia parar mais. Tinha dias que eu tinha que levar ele deitado no banco de trás, pedir para alguém dar carona, eu digo, dirigir o carro dele pra gente poder chegar em casa. Eu não dirigia nessa época. E o que acontecia? Eu também bebia. Aí juntou o cigarro lá do começo, agora com esse, a bebida, era uma beleza. Só briga. Olha, eu vou te falar. Glória a Deus, porque Ele teve misericórdia de mim. E Ele tem misericórdia de todos nós, basta a gente não rejeitar e buscar e se entregar ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, minha vida é sua, eu te entrego minha vida, faça a sua vontade, o seu querer, e não mais o meu, que a gente nem sabe o que a gente quer, e muito menos o que é o melhor para nós, mas Deus sabe, porque Ele é o nosso Criador e Ele tem propósito para nós. Mas isso aqui, gente, é muito bom ela ter falado, e realmente a gente acaba tendo essa influência
dessas pessoas, né, que estão perdidas. E se não é Deus e nós também fazer a nossa parte, a gente se perde junto. E ela continua: na segunda-feira bem cedo deixei ele no pai dele e fui para casa me arrumar para trabalhar, e na hora do meu almoço fui levá-lo ao hospital. Saí de lá com o coração sangrando, mas sabia que ele precisava se restabelecer. E eu ia todos os dias, no meu horário de almoço, visitá-lo, levava cigarro, roupa de frio, sabonete e tudo que ele me pedia na última ligação, que ele tinha direito a me fazer todos os dias. Mas essa internação não durou nada. Na quinta-feira ele me ligou pedindo para que eu pedisse ao médico para que ele passasse o final de semana em casa. Assim eu fiz, mas ele nunca mais voltou. Olha isso, gente, segunda, terça, quarta, quinta, 4 dias. É triste, né, a abstinência. E você era a macaca voadora, né? E ela continua: ele não quis e eu também não queria. Não entendi essa parte, não quis e não queria o quê? Voltar para a clínica, é isso? Ela diz: naquele final de semana a gente viajou e ele disse que estava bem e que não precisava voltar. E eu respondi que a gente estava alimentado de amor. Tá tudo certo, precisa voltar não, o nosso amor vai superar todo esse vício. E que não precisávamos de bebidas e nem de drogas, glória a Deus. Eu o amava e queria viver com ele para sempre. Você não amava nem você. É o que acontece com a gente, codependência. A gente acha que ama, mas não ama. Nem a gente ama, né? Eu digo assim, gente, não é que a gente não se ama no sentido de se cuidar, amor próprio. Então é mais um alívio para as dores, é buscar essa pessoa, esse amor. Por quê? Porque tem gatilhos aí, tem feridas de rejeição. Então em busca de se sentir amada, porque lá na infância um pai ou uma mãe não amou. Só que a gente não sabe, né? Então assim, a gente acha que é amor, mas não é. A gente só passa a amar de verdade quando a gente volta pro primeiro amor, que é o amor do nosso Criador por nós. Aí a gente entende o nosso valor. É isso aí. Deus é lindo. E ela continua: alugamos um apartamento mobiliado para nós e por isso o pai dele deu a ele um cartão de R$3.500 mensais. Enquanto tramitava as burocracias da imobiliária, ficamos quase uma semana hospedados num hotel. Eu saía cedo para trabalhar toda feliz, com 1000 expectativas positivas para o futuro, e à noite a gente ia a pé passear no comércio. Era tempo de Natal. Compramos outro celular para ele, parcelado no meu cartão, e ele me pagou cada centavo. O ano novo chegou, já era 2023, tirei férias em janeiro e pela primeira vez fomos à praia juntos, curtimos muito, voltamos pretos, ganhamos peso. Naqueles 2 meses de loucura eu tinha emagrecido 13 quilos e ele 10. E eu simplesmente não conseguia comer nada, virei um palito, uma vareta. Perdi massa muscular, perna, peito, bunda e todas as minhas roupas. Caí para 54 quilos. Entrei para a classificação de magreza na escala do IMC. Calças de número 36 ficavam grandes para mim. E eu não podia comprar roupas de criança, porque tenho 1,73 m de altura. Senão a numeração de 12 ou 14 me caberia bem, mas ficavam curtas. Uau! No meu trabalho, todos questionavam o motivo do meu emagrecimento e eu falava que tinha começado depois do Covid. Olha, as desculpas até a pessoa tem vergonha de falar, né? Mas a nossa cidade não é tão grande, temos em torno de 500 mil habitantes. Porém, muitos estudaram nas mesmas escolas, nas mesmas faculdades, moravam no mesmo bairro e acabam que se conhecem. Assim, como seria de se esperar, mas eu nunca havia pensado, chegou lá no meu trabalho a notícia de que ele era usuário de drogas e que eu também estava usando, motivo pelo qual encontraram a causa do meu emagrecimento. Quando a minha amiga me contou que essa era a conversa da vez, eu perdi o chão. Ela me disse em detalhes tudo o que tinha acontecido naqueles 2 meses de terror que eu tinha vivenciado em silêncio total. Ela me falou que sabia que ele tinha sido internado no hospital psiquiátrico, que ele tinha trocado ventiladores, air fryer, bujão de gás e outras coisas da casa do pai dele por drogas. E para mim o caos estava instalado. Eu chegava mais cedo e saía mais tarde para não encontrar com ninguém na fila do elevador ou no relógio de ponto. Sabe o que é isso aqui? Você teve ferida de humilhação na sua infância. Gente, é tão libertador quando a gente sabe. Quando a gente traz a consciência, gatilho, só de você pensar de ter gatilho aí, ó, vergonha.
por conta de humilhação que você passou na tua infância. Para e pense e faz terapia se você ainda não fez. Você vai ser liberta disso. Sabe por quê? Senão você vai ter outros relacionamentos assim ou piores. Quando falei pra ele, ele disse que tinha sido o irmão dele que tinha espalhado isso pra cidade, até porque eram situações que ocorreram no âmbito familiar e ninguém haveria de ficar sabendo. Ele me orientou a dizer pra todo mundo que quem usava drogas era o irmão dele e não ele. Olha isso, mentira, né? Tá neles. Eu me neguei, me mantive em silêncio, evitando quaisquer encontros ou conversas com colegas de trabalho. E somos em mais de 1000 funcionários, só naquele prédio. E logo depois ele foi chamado para uma entrevista numa empresa ali do lado de onde eu trabalho. Agora eu paro aqui de novo, gente, olha só. Você estava fazendo algo de errado? Era você que estava usando drogas? Entende? Gente, isso é libertador, quando a gente tira um peso, uma responsabilidade de um erro, de algo que é o outro que está fazendo e não a gente. Então assim, por isso que eu te falei, gatilho que você tem de humilhação por conta da vergonha. É ferida de humilhação e gatilhos que vêm de vergonha sobre a sua vida por causa dessa situação. Então o que seria o ideal para você? Ok, me envolvi com uma pessoa errada, tô lutando para sair disso, acontece com qualquer um, né? Com qualquer um que tem traumas e ainda não passou pelo processo e nem sabe que eles existem. Mas espera aí, eu vou ter vergonha do quê? O que eu fiz? Você estava ali tentando ajudar. Não foi você que usa drogas e, enfim, e ainda se fosse, a vida é sua, é você e Deus que os outros têm para falar, né? Mas aí, isso é outra ferida que tem aí, né, de rejeição provavelmente, de abandono, medo do que vão pensar de você. É libertador quando a gente sai desse ciclo, sabe, vicioso e perde o medo de perder. A gente só tem que temer a Deus e tá agradando ao Senhor, o resto não dá para agradar todo mundo não. E ela continua. Ele falou que era casado comigo e por coincidência eu trabalhava com o sogro do dono da empresa. O cara ligou pro sogro, perguntou se me conhecia e a resposta foi que a fulana é gente boa demais e ele foi contratado. Nossa vida passou a ser um mar de rosas. Íamos trabalhar juntos, almoçávamos juntos, saíamos no meio da manhã e de tarde para fumarmos um cigarro juntos e no fim do dia íamos embora juntos para nossa casa. Veja como você era uma ponte para ele, né? Ele grudou em ti por quê? Porque você era a salvadora. Você tá lá para toda a obra, né? É que nem eu. A Cris é amiga das... Pode ligar a hora que precisar, é pra vida toda. Só que isso mudou quando Deus revelou e eu vi que era no caráter. Contato zero. Ó, até emprego ele ganhou aí nas tuas costas, né? Ainda mentindo de novo, você nem é casada com ele. Aí ela fala, grudamos de novo, mas dessa vez, depois de mais de 1 ano juntos, ele passou a ter a dignidade de ganhar seu próprio dinheiro, que aumentava a cada mês, vez que a cada dia ele conquistava mais clientes. Ele tinha parado de mexer no meu celular, mas reclamava que eu ficava muito tempo online no WhatsApp. Os ciúmes dele estavam sob controle. Ele estava engraçado, bem-humorado, falava coisas que me faziam rir e dizia que o maior prazer da vida dele era me ver sorrindo. E assim era para mim. Eu amava vê-lo sorrindo também. Mas ele passou a ter recaídas no crack, sumia, não dava notícias, ficava sem olhar o WhatsApp, não atendia ligações e depois de 2, 3 dias, sem dar qualquer sinal de vida, me mandaram uma SMS dizendo que me amava. Depois ele sumia, ele me mandava SMS dizendo que me amava, que estava mal, arrependido pelo uso da droga, pelo sumiço e para que eu ficasse em paz. E ela fala, olha, isso passou a acontecer em quase todas as vezes que ele recebia o pagamento dele. Ele só sumia e eu sabia onde ele estava, infelizmente ele estava lá na ZM. Eu passava os dias no trabalho arrasada, só pensando no final do expediente para poder ir procurá-lo. Que triste, gente. Em algumas vezes o ex-cunhado me ajudou, mas em outras eu ia sozinha de porta em porta. Em todos os estabelecimentos daquele lugar eu ia, parava o carro e andava a pé, perguntando para todos sobre ele. Mostrava foto e pedia ajuda para encontrá-lo. Meu Deus, o que é viver assim, gente? Ela era, né? Como é que eu posso falar? Dependente, viciada nele.
Ele viciado no crack e ela viciada nele. Olha o desespero, uma mãe buscando um filho que some. É desse jeito. Me deparei com pessoas mal intencionadas que me cobraram por informações falsas. Eu pagava, mas mesmo enganada por bandidos, eu seguia todas as pistas que me indicavam naquele campo minado. Eu só queria encontrar com ele e levá-lo para casa. Mas não era isso que ele queria. Exatamente, falou tudo. Hoje eu tenho essa consciência. Exatamente. Triste realidade, né? Não adianta, gente, quando a gente quer algo por alguém, se a própria pessoa não quer, não adianta. A gente não tem esse poder. E ela diz, porque depois de dias procurando por ele, alguém me dizia de fato onde ele estava, geralmente em motéis, e quando eu chegava, ele me autorizava a entrar. Sempre nas 7 ou 8 vezes em que isso aconteceu, ele estava do mesmo jeito, jogado na cama, se lamentando demais por ter usado tanta droga e falando que nunca me traiu e nunca me trairia. Mas quem perguntou? Quem não deve não teme, né? Quando eles começam a dar satisfação de algo que você nem falou que eles fizeram, eles mesmos se entregam. É desse jeito. E em todas as vezes, pasme, minha amiga, eu acreditava em todas essas mentiraiadas. Não dá nem para acreditar que eu acreditava que ele tinha passado 2, 3, 4 e até 5 dias na ZM só usando drogas sem transar com ninguém. Na última vez que fui lá buscá-lo, foi em fevereiro desse ano, dia 15, fui pagar a conta do motel, 400 e poucos reais, pedi à recepcionista a especificação do pagamento, ela disse que estavam cobrando 150 porque tinha entrado 3 pessoas com ele. É desse jeito. Ele negou, mas ali eu já não acreditava mais nele. E ele estava contando muitas mentiras difíceis de acreditar. Só um exemplo. Ele falou que estava numa casa de uso de drogas, devendo aos traficantes e que queriam matá-lo lá. Mas ele pegou uma faca e deu uma facada no traficante. Pulou um muro e saiu correndo. E o traficante no enlaço dele, a pé os dois. Então ele entrou numa delegacia que fica a 6 quarteirões e falou pro traficante: vem, entra aqui, babaca. Entra aqui agora. E outra vez ele disse que estava saindo para ir embora da ZM quando um ladrão invadiu o carro dele para roubar o carro. Aí, de novo, ele entrou na delegacia e dessa vez no estacionamento e falou pro bandido: vai levar o carro aí? Então, segundo ele, com sua atitude heróica, ele preservou o carro, mas o ladrão levou o celular que estava no console. Ai, eu não aguento. Como disse, naquela época já não acreditava mais nele. Na verdade, ele sempre teve muito medo da polícia. Jamais entraria em delegacia nenhuma depois de ter consumido tanto crack. Tampouco enfrentaria traficantes, pessoas perigosas, portanto armas de fogo, a quem ele também muito teme. Mas enfim, ele estava ferrado. Depois de tantos sumiços, dias seguidos sem trabalhar, acabou por perder um emprego e, lógico, me culpa... eu não aguento. Me culpou por isso, culpabilizou por isso. Não tem nem coragem de assumir os erros. E disse que queria trabalhar como Uber. Mas lembra aquele carro com o motor fundido? Eu havia emprestado dinheiro para consertar, o pai dele já havia quitado a dívida, mas não foi aceito pela Uber, vez que é ano 2003. Então, para poder vê-lo trabalhando novamente, o que a idiota fez, você já pode imaginar, né? Sim, comprou um carro para ele. Ai, meu Deus, comprei um carro para ele. Mas ele estava sem celular, tinha entregue ao traficante, aquele que ele disse que tinha esfaqueado. Ai, gente, quanta mentira. Trocou por droga. E então, o que a palhaça fez? Já sabe, né? Um novo celular para ele poder trabalhar como motorista de aplicativo. Afinal, sem telefone, ele não poderia trabalhar. Toma! Gente, é surreal, eu fico desesperada. É carro novo, é celular novo, é o 5º celular, vai, toma. E você pagando conta de motel? Ai, eu não aguento. É um aprendizado, né? Mas no mesmo dia, estando com o celular e com o carro nas mãos, ele cavou uma briga comigo, pegou todas as coisas dele e foi embora. Precisava mais de você pra quê? Ele já conseguiu o que ele queria? Antes de sair, me prometeu que iria acabar comigo. Me lembro que quando ele saiu, me disse que meu tombo seria tão grande como eu penso que sou. Meu Deus do céu, mas como assim? Não faz sentido isso aqui. Depois de você fazer tudo por ele, ele fala isso, teve briga aí? Explica mais, quero saber. E ela fala logo que ele se foi
Por intuição, abri a gaveta da minha mesa da cabeceira e vi ali faltava uma pulseira de ouro que era da minha avó. E não tenho palavras para expressar a decepção que tive naquele momento e naquela hora. Decidi que nunca mais iria vê-lo, até que enfim. Vamos ver se ela consegue mesmo, né? Porque já canso de ouvir que vai e volta e não tem jeito. No dia seguinte, ele já começou a me importunar com mensagens ofensivas, dizendo que ele não me queria mais, que só perdeu tempo comigo e tantas outras coisas que nem gosto de me lembrar. Gente, meu filho, tu já não foi embora? Precisa voltar pra me avisar que tu não quer mais? Eu já sei. Vai embora, some. Se tu não me quer mais, esquece, me bloqueia, não me chama mais, não me fala mais nada. Ele quer mais, é o jogo, porque ele sabe que você tá ali, ó. Eu brigo, aí ela me dá alguma coisa, dessa vez você deu e piorou, né? Mas assim, eu brigo, aí eu faço love bombing de novo, 2 migalhas e ela volta. Aí eu sugo, largo de novo e ela volta. E aí vai nesse ciclo e ele faz isso com várias provavelmente também. Gente, ninguém merece. E ela continua. No dia seguinte, ele já começou a me importunar, ok. Mas todos os dias ele pedia pra me encontrar, me ligava de forma insistente, inclusive no telefone do meu trabalho. Ai, não dá. Ninguém merece, gente. Daqui a pouco quem perde o emprego é você. Falei pra ele que não estava bem e fui clara sobre não querer falar com ele. Não tinha nem que atender. Bloqueei você, né? Contato zero. Ele insistiu por mais de 10 dias e, não tendo alcançado sucesso em retomar o domínio sobre mim, ele gravou um áudio de mais de 6 minutos e mandou para a coordenadora do RH da empresa do meu trabalho. Olha, e para várias amigas minhas e para os seus respectivos maridos, para minha mãe, para minhas irmãs, cunhados, sobrinhos, foi para mais de 20 pessoas. Apelou aí ele, hein? Falou, agora eu tenho que investir mais no profundo para ela continuar lá, senão ela vai sair fora. Ao final, vou deixar a transição desse áudio, mas, em suma, ele disse a todos que eu sou homossexual. Nossa, achei que ele ia falar que te ama. Choquei aqui. Alcoólatra, que ao invés de trabalhar, passa o dia na internet. Gente, então ele foi para te difamar. E que eu vivia em motéis com ele. Falou também sobre o problema dele com as drogas e disse que eu financiava seu vício. Gente, do que são capazes esses seres, ele tava já com ódio de você, agora ele tá mostrando a cara dele, né? A máscara caiu. Isso aconteceu num sábado de manhã e eu estava numa loja com a minha sobrinha. Meu celular não parava de tocar, as pessoas me falando o que ele estava dizendo e querendo saber se eu estava bem e segura. Olha, insegurança, né? E eu me sentei no chão e não conseguia me levantar, até porque ele mandou áudio pra mim também. E eu não acreditava no que ele estava fazendo, olha aí. Mas era pra você ficar ainda mais firme e forte e falar, ótimo, é mais uma confirmação de que eu não devo nunca mais olhar e falar com esse ser. E bloquear de tudo. E avisar a família inteira, bloqueia de tudo. Eles fazem isso pra se vingar, são pessoas vingativas. Agora eu não entendi o porquê de tanta raiva aí do nada. Logo depois que você deu o carro pra ele, deu o celular, ele deve ter se sentido humilhado, né? Porque ao mesmo tempo que eles querem que você ajuda, eles veem o quão fracassados eles são e que eles não são capazes de conquistar nada. A raiva é por eles mesmos. Deus me livre. E ela diz, olha, mas não parou por aí. Ainda naquele dia ele começou a mandar outros áudios para as pessoas próximas e dizendo que eu era amante de um amigo dele de infância. Ai, meu Deus. E na segunda-feira eu não tinha coragem de entrar no meu trabalho, estava extremamente envergonhada, olha lá. Mas fui muito bem acolhida por todos que ouviram todas aquelas mentiras. Sim, tá vendo? Não tem por que você se envergonhar. Ele que é o ser das trevas. Todos se colocaram à disposição para testemunharem numa eventual ação judicial. Fui na delegacia da mulher e registrei um boletim de ocorrência, muito bem. Ele foi qualificado por perseguição, ameaça, injúria e difamação. Yes! Tá vendo aí? Deus abre as portas e a justiça aqui na terra também funciona. Deus é lindo. Ele é o nosso vingador. E ela diz, o ex-cunhado entrou em contato dizendo que ele estava internado no hospital psiquiátrico de novo. Bem conveniente, eu respondi. Ele me ligou de lá, gritei e xinguei por mais de 20 minutos até que ele desligou. E ela diz, obtive a medida protetiva, mas acabou por aí? E ela põe uma pergunta.
Um ponto de interrogação. Ela diz, não. E ela continua, uma semana depois ele saiu do hospital e começou a postar indiretas pra mim no status do WhatsApp. E ela diz, sim, eu stalkeava o WhatsApp dele todos os dias. Isso acontece muito. E ela fala, não aguentei, liguei pra ele e pedi pra conversar. Meu pai do céu, faziam 14 dias que não ouvia e fiquei assustada. Ele tava magro, aparência de acabado, usando droga, lógico, como sempre. Ele se disse arrependido do que havia feito. De novo, a vitrola enganchou lá. Eu estava desesperada e eu esperava um pedido de perdão, o que não ocorreu, mas mesmo assim voltamos. Ai, gente, eu não aguento. Olha como ele te pegava aí, tá? E de novo, porque as feridas ainda estavam lá e sem estar, curada. Olha isso, gente. Você é a salvadora da pátria, você é a mãe dele. É esse papel que ele colocou pra você. Então você tem que sustentar, você tem que levar e buscar, você tem que pagar tudo pra ele, né? Você arca com tudo e você não abandona nunca. É o amor incondicional de uma mãe para um filho. É esse papel que ele colocou pra você cumprir na vida dele. E você até então cumpriu aí muito bem, né? Por isso que ele não te larga. Meu Deus do céu, gente, olha isso, que situação. E olha, é sempre nesse vitimismo. Eu já vi psicopatas, porque aqui pra mim já é um psicopata. Uma psicopata mulher falando que ela ficou de cama 10 dias, ela não comia, fingindo, chorando pra ele achar que ela tava sofrendo por causa que ele falou pra ela ir se tratar. Ainda pra ele se sentir mal. E ela falou, eu tava ali fingindo. E emagreceu mesmo, ficava sem comer. Ela disse, fiquei 3 dias sem tomar banho. Só pra causar algo nele e aí ele desistir de mandar ela fazer terapia. Então esse aqui é mais um desses. É o coitadinho do mundo. Mas e aí, cadê o esforço pra parar e pra sair disso daí? Eu não vi até agora. A clínica é que ele se interna, mas... E que mais? É assim? Fica 4 dias e sai? Cadê o esforço, né? Eu não vi falar sobre Deus no relato até agora. É só em Deus e não vai continuar lá o resto da vida. E aí ela fala, ele se disse arrependido do que havia feito e eu esperava, e voltou. O cara bom, ele voltou a ser aquele cara bom, dedicado, sensível, agradável, atencioso, ele reapareceu. É o ciclo, morde a sopra. Me apaixonei de novo. Fomos pra praia e passamos o aniversário dele lá. Ele não recebeu nenhuma ligação sequer, nem do pai, nem do filho e nem do irmão. Mas eu estava lá do lado dele, mesmo depois de tudo que ele fez comigo. O resto já deu contato zero e falou, eu não quero mais saber. Senão ele vai acabar destruindo a minha vida junto com a dele. E você lá, se matando por ele. Isso foi na última semana de março deste ano e desde então não posso dizer ao certo, mas voltamos e separamos pelo menos umas 5 ou 6 vezes. Sim, só nesse relato acho que já passou. E a cada volta eu o percebia mais ofensivo e agressivo. Lógico, é assim que funciona. Ela aceitou o que eu fiz antes, então agora eu vou fazer pior, ela vai continuar lá. Até a hora que você tá acabada. E ela diz, agora ele fala que tem um pendrive com vídeos nos quais eu apareço fazendo orgias com homens e mulheres enquanto eu fumo crack. Inclusive já me pediu R$1.000 para não divulgar esses vídeos que só existe na cabeça dele. Meu Deus do céu, esse gaslighting ilusório é surreal. E ela fala, é fato que isso nunca aconteceu, mas são coisas extremamente desagradáveis de se ouvir pelo conteúdo e pelo tom de voz ameaçador. Sabe por quê? Porque ele sabe que você tem essa vulnerabilidade. Você se preocupa muito com isso por conta dos seus traumas. Isso é que Deus está revelando aqui, tá? Então ele sabe que você vai ter medo, mesmo que seja uma mentira, ele sabe que vai conseguir te controlar através disso, para você fazer o que ele quer e aceitar tudo, porque senão ele vai fazer você ser exposta e você vai passar vergonha. Lembra? Ferida de humilhação que tem aí, tem que tratar isso aí, gente, para se libertar. E nesse meio tempo, em nossos encontros, ele quebrou a alavanca da seta do meu carro. Propositalmente, fez um risco nele de fora a fora e levou a minha CNH, o carregador do meu relógio, e na última vez que foi na minha casa, ao invés de sair pela portaria do condomínio, saiu pulando o muro, arrebentando a cerca elétrica. É psicopata isso aqui, gente.
Buscando informações sobre relacionamentos abusivos, me deparei com o tema narcisismo. Yes! Eu não acreditava, tudo que eu lia se encaixava na minha história. Libertador. Os relatos de vítimas eram quase que idênticos ao que eu tinha vivido. Aquele ciclo básico. Love bombing, idealização, desvalorização, humilhação, descarte e campanha de difamação. E hoovering. Olha, venho tentando ser a mesma mulher destemida que era antes de conhecê-lo e tenho alcançado progresso, mas sofro com os pensamentos invasivos que aparecem inúmeras vezes ao dia. E sei que em todas as vezes que voltei para ele, agia como uma viciada querendo mais love bombing. É isso aí. Olha, no curso de formação em terapeutas, que a próxima turma começa em janeiro, dia 10 de janeiro, já tem até a data. Gente, a gente trabalha isso tudo, viu? Vem, porque ali primeiro passa por nós, para depois a gente poder ajudar outras vidas. Vem, porque Deus vai transformar essa maldição aí que Ele tentou jogar na sua vida em bênção e você vai ajudar muitas, muitas mulheres, eu creio, para honra e glória do Senhor. Então, a gente fala sobre isso aqui, ó. Pensamentos invasivos também. Inclusive, a gente trabalha muito isso, por quê? Porque a maioria dos pacientes que vêm até nós para buscar terapia tem esses pensamentos invasivos, disfuncionais, e aí tem que entrar com ressignificar a palavra de Deus, a verdade que liberta, a renovação da mente. Só tem esse caminho. E o nosso trabalho de terapeuta é isso, ressignificar, terapia cognitivo-comportamental cristão. E ela fala, não sinto saudades dele, glória a Deus, na verdade percebi que a minha vida é muito melhor sem ele. Yes, sempre foi e sempre será, mas ele me vem à memória várias vezes do dia e da noite. Sim, vai um passo de cada vez, um dia de cada vez, vai curando, fortalecendo, que isso vai passar. Faz mais de 20 dias que eu o bloqueei e o pai dele e o irmão dele também. Ele passou a me ligar de orelhões e de telefones de estranhos que ele pega emprestado na rua. Gente, a praga dos infernos. Me deixa em paz, vai-se embora. É jejum e oração aí, ó, pra nunca mais voltar. E ela fala, eu não sabia, mas mesmo bloqueado, um número pode deixar recados na minha caixa postal. Só nesse mês foram mais de 180. Ah, gente, ninguém merece. Muda de chip, muda de número, muda de cidade, de país, se for preciso. Se assim Deus confirmar. Não é pra fugir, que a gente não tem que fugir, não. Mas se é algo que Deus já pôs no seu coração e vai ser melhor pra você, vai na fé. Ela fala, fazem hoje 8 dias que ele não deixa nenhum recado. Ai, glória a Deus. E 27 dias que não o vejo. Glória a Deus, tem que celebrar. Fique firme, hein? Sei que é só o começo para me livrar do que vivi. Na última vez que falei com ele, quando ele pegou o telefone de alguém desconhecido, ele me disse que queria me encontrar, que queria se internar, mas antes precisava falar comigo. Sabe por quê? Porque ali ele te engabela. Eu já ouvi de um narcisista americano que tem canal no YouTube que ele fala assim, não encontre com um narcisista cara a cara. Último encontro, é a despedida, é pra gente terminar de uma forma legal. Não, porque ali você cai. Cai, porque ainda existe o vínculo traumático. Porque aí você vai ficar com dó dele, você vai ver ele magro de novo e ele vai chorar as pitangas e você vai ficar lá querendo salvar ele de novo. Tudo mentira, gente, é uma farsa. Tudo isso é uma farsa. E ela fala, a armadilha foi em vão, não mordi a isca. Yes! Glória a Deus por isso. Hoje sei que o sentimento de ser extremamente amada, querida, desejada e valorizada no love bombing do narcisista é insuperável. E ela fala, só quem viveu uma ilusão narcisista pode dizer, nenhuma outra mulher que eu conheço viveu um mar de rosas que eu vivi. Porém, estou pagando um alto preço por isso. Quanto mais leio, mais me convenço de que tudo não passou de uma fantasia e ele fingiu e eu acreditei e correspondi. Sim. Sempre fui avessa a qualquer tipo de droga, mas na minha ilusão achei que ele era só uma pessoa que precisava de ajuda e que todo o poder do amor que achava que havia entre nós iria tirá-lo dessa vida. Mas não foi assim. E é o que mais prende a maioria das pessoas em relacionamentos abusivos é essa esperança, né? E a gente não tem esse poder. Se tivéssemos, não existiriam mais pessoas no mundo transtornadas, porque nós salvaríamos todas. Se dependesse desse amor, né? Mas o que acontece é que essa energia, esse amor, a gente tem que colocar para nós em primeiro. Deus acima de tudo,
amor dele por nós, sabemos quem somos, identidade, amor próprio. Agora sim estamos firmes e fortes, saudáveis, com os traumas todos curados no Senhor. E aí sim a gente atrai as pessoas certas também, saudáveis como nós. Ok? E ela continua: me despi de todos os meus valores éticos enquanto vivi com ele. Buscava drogas em casas de traficante, em biqueiras e rodava toda a ZM em busca dele. Olha, você não se despiu de todos, não. Tá bom? Não deixa essa negatividade entrar na sua vida, não. Porque você continuou firme e forte, você não se sujeitou a fazer coisas sujas que ele fazia, né? Das coisas que ele te acusou aí. Graças a Deus você não se vendeu, né? Você não se deixou corromper no nível onde ele estava. O que você fez foi porque você realmente achou que ele estava precisando e que ele ia sair disso, e você fez por amor, né? Com a intenção no coração boa, e por isso Deus está te resgatando e te libertando. E ela continua: coloquei minha vida, minha segurança e minha reputação em risco. E achei que existia um verdadeiro, ela fala o nome dele, que eu vou chamar de William, verdadeiro William, e um anjo mau que às vezes o invadia, mas constatei que não, que a pessoa boa que eu via nele nunca existiu, e sim, ele é o próprio demônio em pessoa. Uau! É porque a máscara, né, que eles colocam para parecer ser bom. O inimigo finge ser anjo de luz, e assim eles vão conseguindo muita coisa. Hoje estou só, moro numa casa de 300 metros, da qual meus filhos saíram a meu pedido, e quando ele disse que não queria mais morar naquele apartamento que alugamos, eu também não queria mais. Tudo o que ele pensava eu idealizava, e vice-versa, passamos a ser extensão um do outro. É o que eles condicionam a acontecer. Pus os meus filhos para fora da minha casa, mas hoje tenho o apoio dos dois, e graças a Deus me perdoaram, me cuidam e me amam. Graças a Deus mesmo, porque é isso que me dói mais. A pessoa chegar num nível de carência e de abuso com um homem. Quem é ele acima dos seus filhos? Eu fico um pouco brava com essas horas, sabe? Com essas partes, gente. Me desculpa, porque tem que dar o chacoalhão, sabe? Até onde vai o seu limite? Você vai passar por cima dos seus filhos, que é herança de Deus para sua vida, por conta de um homem, um traste ainda, né? Um demônio. Eu sei que existe o condicionamento, eu sei que tudo isso que você falou, né? É aceitável, entendível por conta do abuso desde a infância, as carências, os traumas. Agora, quando trata de filho, gente, pra mim eu não consigo, sabe? É muito complicado, mas só cabe a Deus julgar no sentido de condenar. Tô condenando ninguém aqui não, mas é um chacoalhão mesmo. Vamos acordar? Você tá aí vivendo hoje um relacionamento e você tá colocando esse traste, esse homem que só causa dor na tua vida e te usa e te abusa por interesse e deixando seus filhos de lado? Você já mandou seus filhos embora? Você fez algo nesse sentido? Ajoelha, pede perdão para Deus e pede perdão pros seus filhos e muda essa história aí e põe esse cara para correr da tua vida. Isso mexe muito comigo, gente, porque é demais, sabe? E é o que eles querem. E aí, continuando, glória a Deus, seus filhos te perdoaram e te amam e te cuidam, viu? E ela diz: também tenho o apoio de amigos e familiares, pois depois daquele áudio que pra mim parecia traumático, todos puderam constatar através das palavras dele mesmo o calvário que eu vivia dia a dia. E ela diz: sempre calada, sem contar nada pra ninguém, por vergonha. E aí ele mesmo se expôs, né? E ela fala: tô juntando os cacos e tentando me reconstruir. Pessoas à minha volta me apoiam, mas a parte mais difícil compete só a mim mesma e ninguém pode executá-la. Você com Deus, sem Deus você não vai conseguir. Eu não vi você falar uma palavra de Deus aqui. Eu não sei, né, se você tem fé em Deus. Ela fala aqui no final, aqui, acabei de ver que ela falou em Deus aqui no final. E se ela falou antes, eu não vi, não lembro. Mas vamos continuar. No último áudio que ele me mandou no WhatsApp, ele falou que a única coisa que esperava de mim era que eu tivesse coragem de olhar nos olhos dele e assumir meus erros. Ah, gente, não dá, né? Você ainda não bloqueou? Acho que já, né? E ainda tentou passar serenidade dizendo: quando quiser e puder, no seu tempo. Tipo assim, tem pressa não.
E ela coloca: nada tenho a assumir. Eu fazia muitas festas em casa, churrascos, feijoadas e tantas outras, mas depois que passei a andar com ele, me afastei de todo mundo e não tem mais nenhum sentido para mim essa casa. Estou me mudando para outra casa de 60 metros. Ele me ajudou a escolher, mas ainda assim espero ficar bem por lá. E minha maior dificuldade hoje é lidar com os pensamentos recorrentes sobre ele, mas ter noção de que o love bombing não volta mais. E ela fala: me ajuda a lidar com isso. Sempre que penso nele, rebato com um pensamento que diz... o nome que eu dei pra ele, que eu já esqueci. Vocês lembram aí? Tá tudo certo. Vou falar o traste. Traste, você voltou pro universo e o universo é justo. Dele você terá tudo o que merecer. E um dia de cada vez, sem pressa. Creio em Deus que vou ficar bem. Ok, é só isso que você precisa nesse momento e na sua vida, em todo momento, é Deus. Com ele você vai conseguir sair disso e vencer, ok? E ela colocou aqui outra coisa que me chamou a atenção, mudar de casa. Eu mudaria para um lugar que ele nem sabe onde é, mas tudo bem. Deus no controle, firme e forte. Ela diz que a maior dificuldade é lidar com esses pensamentos recorrentes sobre ele e ter noção que o love bombing não volta mais. Ele pode até voltar. O love bombing sempre vai voltar se você deixar a porta aberta. Ele vem e ele faz toda essa farsa de novo de love bombing. Mas e aí? Você já sabe no que vai dar. Você sabe que é só pra te ganhar de volta e pra destruir mais um pouquinho você. Então, cuide-se, ame-se, valorize-se. Faça terapia se você ainda não está fazendo, vai te ajudar bastante com pessoas especializadas. Eu tenho uma equipe de terapeutas, se você precisar, entre em contato comigo no privado. Aqui abaixo tem o grupo do WhatsApp, tem o meu número lá, tem também o website para caso você queira vir fazer a turma de terapeutas, a formação, que começa em janeiro, como eu falei. E qualquer coisa a gente vai mantendo contato. Quero te agradecer do coração por tudo que você compartilhou aqui. Esse relato é forte, impactante, eu creio que vai ajudar muitas vidas, ok? Para honra e glória do nosso Criador, que primeiro nos amou. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e se você tem um relato para enviar, mande para o meu e-mail, relato.sobrevivente@hotmail.com. É isso aí, gente. Vamos que vamos, que Deus tem propósito para nós e nós iremos continuar firmes com a ajuda dele. No mundo, Deus disse que teríamos aflições, mas ele disse também: não desanime, pois eu venci o mundo, vocês também vencerão. Vamos orar? Vamos buscar mais a Deus? Vamos ficar firmes no Senhor, tendo a certeza de que Ele é o nosso Criador e que Ele guarda os seus e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam? Pronto. Fique inabalável e vem participar da próxima imersão. Essa é a notícia também que eu deixei pro finalzinho, a imersão The Battle, batalha espiritual, a guerra que existe sobre nossas almas. Aquilo que a gente não consegue ver sem os olhos espirituais, nós estaremos desvendando aí nessa imersão. Beijos no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!